Olá, eu sou Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Sementes da Luz, estamos de volta. Hoje, quarta-feira, como combinado, dia 11 de janeiro de 2023. Nossa aula de número 11, batendo no dia 11. E hoje eu trouxe aqui essa figurinha, essa imagem desse serzinho sideral que eu trabalhei com vocês na aula passada, porque o nosso inscrito do canal, nosso colega Luiz Miranda, foi mais rápido que a maioria de vocês, mas eu tenho certeza que vários de vocês devem ter observado o mesmo que ele observou, que apesar da explicação que eu dei na aula passada sobre o mestre Cadobian, o primeiro mestre do Iaberim, do assunto que nós tratávamos, eu trouxe essa imagem, e a imagem é de acordo com o que eu imaginava, com o que eu queria trazer. A imagem diz respeito à similaridade desse ser sideral com o mestre Cadobian. Só que eu apresentei essa imagem para vocês e falei que tratava-se do Obi-Wan Kenobi, quando se trata de mestre Yoda, ok? Então é feita aqui a correção. Agradeço ao Luiz Miranda pela observação e tenho certeza que vários de vocês também devem ter observado essa gafe, mas feita a correção. Aproveitando o ensejo, deixa eu falar sobre esses comentários. Nós estamos com bastante inscritos, muitos comentários interessantes, alguns bem trabalhados, bem longos, bem legais. A gente tem trocado bastante informação, bastante ideia. E aí me surgiu a seguinte ideia. Caso vocês tenham algum assunto, algum tópico dentro do que nós tratamos aqui, que vocês gostariam de ser esclarecido, não é uma curiosidade sua, tá? Não é um desejo isolado seu. Alguma coisa relativa ao canal, ao assunto, à abordagem que é feita, à nossa proposta. Para isso você precisa ler a descrição, para isso você precisa ver todas as outras 10 aulas, para entender do que eu estou falando. Caso haja, dentro dessas aulas ou dentro desse assunto, algum tópico que você precise, que você necessite de mais esclarecimento, escreve para mim. Quem sabe a gente pode tentar fazer alguma coisa relativa a isso, tá? Uma aula diferente, uma aula extra. Antes da gente começar esse tópico, esse tema, a gente vai fazer aquela respiração calmante, tranquilizante, mas ao mesmo tempo energizante, inspirando, retendo e expirando, colocando para dentro coisas boas, colocando para fora aquilo que não mais te serve. E assim, nós nos ligamos aos nossos queridos guias, queridos mestres, amparadores, reveladores e a toda a nossa enorme família estelar, solicitando a eles que nós sejamos amparados, protegidos, inspirados e, ao nos ligarmos às nossas ordens Kumara, Amarilis, ordem Shansara, ordem Shantara, e aos comandos Andromediano, Canopiano, comando Shamuna, comando Astar e o comando Siriano, nós pedimos que as energias possam chegar a nós, para que haja uma troca plena. Assim, nos reunimos aqui hoje para mais uma aula e esperamos estar todos irmanados dentro da mesma egrégora de luz. Kanchan Fam, Kanchan Fam, Kanchan Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Fractais de Iaberim na Terra. Ao chegar à Terra, há 18.700 anos, fractais dele se depararam com a presença de reis, candidatos a escravos e poucos trabalhadores em busca de ascensão, compondo a civilização planetária.
Não lembra você a civilização moderna, não só digo a de hoje, mas a civilização que já está há algum tempo, eu não preciso nem voltar lá atrás a 18.700 anos. Não parece moderno? Uma civilização com poucos trabalhadores em busca de ascensão. Eu quero que você faça isso. Não que seja pouco, mas que busque a ascensão. Com muitos candidatos a escravos. E a gente vai entender isso um pouco melhor. Mas já falamos sobre isso. Eu não quero mais você escravo de nada nem de ninguém. E com muitos reis. A gente vai entender essa lógica dos reis ainda agora, tá? As federações estavam limitadas com o estabelecimento dos 37 planetas de exílio. Então, lembra que a gente falou que tem federação em vários lugares. A federação é o primeiro nível daquela hierarquia cósmica que nós já estudamos. Nós participamos de uma federação, há outras federações, e isso vai gerando todas elas juntas aquela tal daquela FUP, que é a Federação Unida de Planetas. Elas reunidas vão nos dar a Aliança Galáctica. Dali para frente, nós temos um outro nível, que é o Conselho Laniakeia, ou a Aliança Intergaláctica, e lá em cima, a Supraconfederação. Tá? Não é Aliança Intergaláctica, é Federação Intergaláctica, perdão. Mas são níveis desta forma. Então, essas federações estavam limitadas com o estabelecimento de 37 planetas de exílio. Já vimos que nós fazemos parte desse exílio, veremos ainda mais para frente, mas já comentei sobre isso. Daí a nossa quarentena. Por isso, nosso planeta está quarentenado e a gente vai chegar ao entendimento ao longo de várias aulas por que essa quarentena. A cada aula a gente entende um pouquinho mais, ok? E assim, com esse planeta exilado e com todos esses outros à volta, a chegada deles quem? Desses fractais de Eberim. A chegada deles foi um problema para esses muitos reis, que a gente vai entender já quem são. Por quê? Já que esses fractais representavam o quê? As diretrizes da supraconfederação. Olha lá. Lembra que eu expliquei isso? Supraconfederação, lá no topo, lá em cima. E lembra que essas abreviações estão no glossário que está anexado na descrição do vídeo. Tá? Inclusive, o de hoje já está bem maior, que eu fiz alguns acréscimos, crescendo bem mais do que os anteriores. Então, essa é a Supra, o SC. Esses fractais, eles representavam a supraconfederação e, por conseguinte, as diretrizes dela. Nós vamos ver uma hora lá para frente todas elas, mas diretrizes dando ordem, colocando tudo dentro dos conformes. E esses reis, é claro, não é à toa que eles estão ali em abóbora, você lembra que significa essa cor aqui para o nosso canal, eles não estavam satisfeitos, porque eles nem sempre, ou quase nunca, como você vê no final, ó, eles seguiam essas diretrizes. Não estando sob jurisdição da Aliança Galáctica, lembra? Acabei de falar da Aliança Galáctica, ou da Cúpula de Cristal, mas do Conselho Shamuna e de Aslan e As, os fractais, que estão aqui, ó, chegam com a tarefa de quebrar o que está estabelecido. Eles queriam quebrar o que estava estabelecido ainda antes do dilúvio. E o que estava estabelecido era algo nada legal. A gente vai entender isso também. Tá? Então, esses seres chegam, esses fractais chegam, e eles desejam mudar o estado das coisas, que é o que ainda até hoje se tenta fazer. Ok? Então, eles não estavam sob a jurisdição da Aliança Galáctica, eles estavam sob a jurisdição de algo mais acima, que é a supraconfederação. E agora, a parte do entendimento que você vai ter. Ó. Primeiro, aqui uma seta levando você a essa imagem do dilúvio. Só lembra que essa é uma imagem daquelas que eu falo para vocês, totalmente ilustrativa, tá? Eu não tenho como afirmar a você que se foi uma fotografia tirada à época. Não há. Não há como. Então, é uma imagem ilustrativa, só para a gente poder fazer alusão ao dilúvio, que é algo que a gente vai estudar muito dilúvio. Vamos nos aprofundar muito. Esse período foi muito importante antes e depois dele, que hoje é o depois, né?
mas ele em si, o que envolveu, tudo que levou a ele, nós vamos estudar. E aqui embaixo, ó, 2 asteriscos que vão nos levar a tentar entender um pouquinho daquilo que eu falei que a gente vai entender agora. Ó. Primeiro asterisco que está em abóbora, lá dos Gs. Ó. Esses Gs são uma alusão àquilo que a gente fala tanto aqui, que é a matriz de controle, ou ao que a gente chama de dominadores globais. São esses seres, alguns não são nem seres, mas são energias, consciências ligadas a quem nós já comentamos lá atrás também, a energia de Saratem, que buscam dominar o planeta. Tá? E ali embaixo, em vermelho, o outro asterístico, está aqui embaixo, vem aqui desses fractais, que é o que eu estou tratando hoje. Esses fractais de Aberim, eles são parte dos 144 mil puros entre os puros. Guardem essa ideia, essa expressão. 144 mil puros entre os puros. São seres dos quais trataremos adiante, mas já trazendo para vocês, são seres de elevado estirpe, de elevado padrão, que vieram ao planeta para tentar mudar esse estado das coisas. Então, os fractais são parte deles. Esses 144 mil puros entre os puros, almas puras, seres puros, fractais elevadíssimos, não são somente de Aberim. São fractais oriundos de vários outros seres e conselhos. Mas vieram esses fractais de Aberim entre esses 144 mil puros entre os puros. Ok? Passando aqui, então, ó. Esses fractais e vocês. Vamos tentar entender agora um pouco mais da relação desses fractais conosco, com vocês, que é o motivo do nosso canal, tá? Muitos fractais entraram pelo fluxo temporal da nave arcturiana Arctrans, ou Portal 1111, inicialmente para a tarefa de auxílio em 5D, e acabaram permanecendo. Então, lá no primeiro parágrafo, você veja que eu coloquei sobre aquele portal que eu já expliquei. Portal 1111, ou nave arcturiana Arctrans. Ele é um portal que faz esse tipo de passagem. Ele é um daqueles portais que a gente chama de portal numerológico ou energético. E ele traz a nós, a maioria das naves, a maioria das estrelas que fazem passagem para esse tipo de portal, eles fazem com que seres, energias, instrumentos, aparelhos façam esse trânsito temporal. E durante vários momentos da nossa história, vários portais foram e continuam sendo usados para trazer seres. Esse foi um, que a cada 1111 pode haver essa passagem de energia. Nesse 1111 passado, eu comentei sobre isso com vocês. E esses fractais vieram desta forma para cá. Aí você pode pensar assim, então, ao longo dos portais, é normal, é comum que isso aconteça? É. Nem sempre é noticiado, a maioria passa desapercebido, mas o portal é uma área de passagem e permanentemente seres estão indo e vindo. Muitos de nós podemos estar incluídos nesse tipo de trânsito. Vieram inicialmente para aquilo que está ali no primeiro parágrafo, ajudar em 5D, que é o que a gente chama vulgarmente aqui de astral inferior, mas acabaram permanecendo, tá bom? Ao permanecerem, eles passam a sofrer as influências geradas pelos Chopats. Nós vamos ver aqui do lado, na imagem, mas eu já falei sobre Chopats com vocês. Essa interferência força alguns fractais a adentrarem em 4D, foi o que eu coloquei no primeiro parágrafo lá no finalzinho, e até a regredirem na linha temporal até as chegadas dos Nibiruanos. Ou seja, eles entram por um portal e, sob o comando de Aberim, eles se defrontam com uma situação no planeta que fazem-nos identificarem que era necessário, talvez, retornar mais ainda no tempo, ou seja, isso é mais comum do que parece, tá? Para poder ajudar o planeta. E eles retornam até as chegadas dos Nibiruanos ao planeta. Nibiru é um planeta, mas de Nibiru
vieram os tais dos Anunnakis. E quando eles vieram para esse período, os fractais retornaram para essa linha temporal, eles acabaram, como está ali no segundo parágrafo ainda, se aprisionando naquilo que eu falo tanto com vocês aqui, nos hologramas e dogmas implantados pela influência arconte do planeta. Os arcontes são aqueles seres gerados pela Saratem na galáxia de Arcones. Entre esses seres, os Chopates, como estão ali. E agora a gente vai pular aqui desse segundo parágrafo, número 2, para essa imagem do lado, para a gente tentar entender essa lógica. Ó. Lá em cima, interferências Chopates, que é o que equivale à matriz de controle. Tá? O que é essa matriz de controle? Toda hora eu falo nela, vai ter uma aula só dela, mas eu tento voltar ela para você já entender de agora, porque isso é muito importante, porque eu preciso que você saia dela. Eu quero você fora da matriz de controle. Como é que eu saio da matriz? São várias maneiras, eu preciso entender essas três aqui. Ó. O que a matriz quer? O que é uma interferência da matriz? Bloqueia os conhecimentos. Ela bloqueia que você acesse isso aqui. Ela bloqueia que você acesse qualquer coisa que vá fazer você sair dela. Vai fazer você quebrar os paradigmas. Vai fazer você sair da caixinha, que é um termo tão utilizado mais recentemente. Então, só o fato de você estar aqui hoje já mostra que você já pode estar colocando os dedinhos, as mãozinhas, os bracinhos para fora da matriz. Outra coisa que ela faz muito, o segundo ali, ó, dogmas religiosos. Para você que se perdeu, estou aqui, ó. Dogmas religiosos. A gente vai trabalhar todos esses dogmas. Esses dogmas que são impostos por todas as religiões, tá? Não é uma exclusividade de uma. Todas as religiões foram dogmatizadas. O que é o dogma? É algo imposto. É algo colocado para você como verdade imutável, como verdade irrevogável. Diversas coisas que a gente vai ver com o tempo, inclusive da história do próprio Jesus Sananda, que está totalmente deturpada. Não contaram para vocês 1% da verdade. Isso é um dogma religioso. Então, isso me aprisiona a diversas lógicas. Eu já falei para vocês a história do Natal. Já dei uma breve pincelada sobre isso. Aquilo ali é um dogma. Você comemora o dia 25 comercial. O dia 25 não é a data do nascimento do mestre. Só um detalhe para você ver. E os hologramas encarnacionais que estão ali, ó, a terceira opção. Esse, então, é outro que eu já falei, mas é um massacre que é feito com vocês na ideia encarnacionista. Aí entra principalmente para quem trabalha na linha espírita e acredita na reencarnação, que está ok. Mas o problema é que embutem em vocês a ideia de que você tem que voltar e ficar eternamente naquela roda de samsara. E esse é outro detalhe. Não é essa a ideia. Esse retorno ad eternum é algo montado pela matriz de controle para você ficar sofrendo, para você ficar pagando, para você ficar penando dívida, resgate e etc. Tá? Vamos ali então. Ó. Todos esses fractais são viajantes temporais. Já vimos lá em cima, né? Que vieram por serviços prestados em diversos setores. Então, são seres que já trabalham com essa lógica há muito tempo. E entraram pela linha de Exu ou pela Federação para tarefas que se multiplicaram. Para que você não confunda. Você vai pensar assim, você acabou de me falar que ele entrou pela nave, que ele entrou pelo portal. Beleza, ele pode ter entrado pelo portal, e ao entrar pelo portal, ele pode vir com a linha de Exu pelo portal ou pela Federação pelo portal, não tem problema. Eu coloquei, inclusive, duas opções, mas existem outras, porque nós estamos ligados a certos grupos, a certos seres, a certos conselhos. Então, pode ser que você, que até então morria de medinho de Exu, você está ligado a ele. Você está ligado, porque Exu não é um. Exu não é um ser, Exu não é um cara, Exu é uma hierarquia, Exu é um cargo, Exu é um comando maravilhoso, por isso que tem aqueles Exus todos que se multiplicam, e a gente já explicou um pouquinho sobre isso. Da mesma maneira, você pode não ter vindo por Exu, você pode ter vindo pela Federação. E aí já é outro objetivo, mas eles se falam, tá? Eles não são um contra o outro, eles se falam.
para tarefas que se multiplicaram. Muitas delas estão aqui ainda em andamento. E aí vai a grande novidade, que eu espero que não seja novidade, mas que você já tenha entendido antes, mas se não entendeu, vai entender agora. Alguns desses fractais podem ser vocês. E aí, será? Iaberim e a reunificação fractal. Continuando ainda falando sobre Iaberim e ainda sobre os fractais, vamos às reunificações. Na reunificação hoje eu acho que vai ter uma novidade. Talvez você possa ser pego de surpresa. Ele, Iaberim, teve cerca de 15 encarnações no sistema de Deigobarém. Lembrando que ele teve encarnações, mas ele não chegou a 4D, tá? A encarnação ela pode ser em outras dimensões, como a 5, como a 6, como a 7. Foram 200 mil anos de desenvolvimento e seguiu dali para Três Marias. Você vê, olha como é que até esses seres, e todos nós, passamos períodos enormes de desenvolvimento. O que não significa que tem que ficar voltando para a carne. Por isso que eu falo do holograma encarnacional. Você pode se desenvolver em outras dimensões, de diversas outras maneiras. Eles seguem para as Três Marias, que formam o cinturão de Órion, dali para os sistemas de Betelgeuse, Bellatrix e Meissa, até chegar ao nosso sistema de Satânia, tá? Eu vou falar muito hoje sobre Três Marias, Betelgeuse, Bellatrix e Meissa. Passou por experiências duais, como essa nossa, embutido na dualidade, onde ele, Iaberim e os fractais vivenciaram a ilusão, como nós. Como nós. Eu gosto muito de repetir uma coisa do Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Só se desilude quem se ilude. Então, o que eu quero passar para vocês? Não a ilusão. Não quero mais que vocês se desiludam, porque eu não quero mais que vocês se permitam direito, se deem direito à ilusão. Só se desilude quem se ilude. Não se iludam mais. O que ensinaram para vocês até agora, como fácil, era uma ilusão. Nós e vários outros canais e grupos estamos tentando trazer essa não ilusão. Mas foram despertando e se reconectando os fractais de Iaberim, que podemos ser nós, até atingirem a unificação de 95% desses fractais. Lembra disso que eu já expliquei para vocês? A reunificação fractal se dá quando? Como? Lembra daquelas aulas que eu falei que lá na base estão os fractais, somos nós. A gente ascende para eu sou, que ascende para a mônada, que ascende para a supramônada, ok? Mas então, Clóvis, se essa ascensão é assim, por que 95 e não 100? Eu me lembro que em alguma aula, eu não me lembro aqui qual foi, eu falei para vocês alguma coisa de 80%. Para uma supramônada ser considerada ok, ela precisa de 80% dos seus retornos. Então, tem uma coisa que se você não se tocou ainda, nem todo mundo retorna, nem todo mundo ascende, nem todo mundo tem aquele caminho de volta. E a gente vai entender isso mais para frente, mas eu não quero que vocês fiquem no caminho. Muita gente já ficou pelo caminho. Muita gente já entrou naqueles 5% ou naqueles 20%. Mas vocês farão parte desse retorno. Chegou a cargo elevado, Iaberim, na Federação de Sírios, a partir da atuação em planetas como Atrix e Avaara. Tá? São 2 planetas. Nós vamos passar por essas nomenclaturas ainda futuramente. E fez parte da unificação dos comandos estelares de Satânia e outros quadrantes da Via Láctea. Então, para você ver o quão é importante o trabalho desses mestres. Não é só do Iaberim. Eu estou trabalhando em cima do Iaberim, mas diversos deles fizeram isso. A atuação de Iaberim se estende ao universo local de Shinkara, já falamos sobre ele, e a nossa Operação Resgate Terra. Só para lembrar rápido, nós estamos no universo local de Nebadon. Esse universo local é outro universo, é o universo local de Shinkara. O nosso foi formatado por Mikar. Shinkara foi formatado por Starré. Já vimos isso, lembram?
em conjunto com a ordem Kumara, e a Berim auxiliou e auxilia até hoje no desenvolvimento no desdobramento também, mas no desdobramento de mestres ascensos que realizam tarefas inestimáveis a milhares de povos. Então, ele e os fractais dele, nessa descida, nesse descenso desses seres, para que eles venham nos ajudar. Não só eles próprios vindo, mas trazendo outros, para que essas tarefas possam atingir o máximo de pessoas possível, o máximo de seres possível. Entre esses, tá aí lá no finalzinho, ó, para você não se perder, eu estou aqui, ó. Entre os quais Hermes Trismegisto. Aí você vai se surpreender. Esse ser é um daqueles fora da curva, que fez-se e falou-se sobre ele muito menos do que ele realmente é. Ele está associado ao trono siriano de Tote. E isso é assunto, claro, para a próxima aula, que é um assunto maravilhoso, mas eu prometo que ele volta na próxima aula. Vamos aqui para o lado, que eu quero entrar hoje na nossa parte da aula, que vai ser a mais ligada à astronomia. Ó. Três Marias, em árabe, nós temos aqui, ó, Mintaka, que significa o cinto, em árabe, Mintaka, tá? Aunilan, que significa pérola, e Aunitak, que significa a corda. Ok? Essas são as Três Marias. E vocês podem procurar por aí e vão ver que tem uma alusão ao fato das Três Marias serem os três reis magos. Então, eu vou quebrar o primeiro paradigma dessa historinha para vocês. Foi comemorado há pouco tempo, né? Dia 6, dia dos três reis magos. Lembra daquela história que eu falei de Dogma? Não são três reis magos, são 4 reis magos. E aí, quando a gente chegar nessa história de Jesus lá na frente, você vai entender a quantidade de conto da carochinha que deixaram para vocês. 4 reis magos. Porque essas três criaturas aqui, essas três estrelas maravilhosas, que nem são três, você vai ver depois que são mais, elas representam 3 sacerdotisas dos templos da luz, ou dos templos de luz. A constelação de Órion, tá? A gente fala muito do cinturão de Órion. O cinturão está aqui, ó. Cinturão é esse cinto mesmo, é o cinto do guerreiro. Aqui o guerreiro. Então é como se ela representasse esse guerreiro. Ó, você vê que tem uma imagem aqui do guerreiro. Você observa também que essa imagem das estrelas está um pouquinho diferente dessa, porque é uma questão de posição no telescópio, dia e hora que é tirada a imagem, porque essas estrelas elas vão se modificando ao longo do ano. Eu acho que vocês sabem disso, né? Então, a estrela que você capta hoje numa posição, você não capta na exata posição, às vezes algumas horas depois, sobretudo meses depois, ela mudou o posicionamento, porque todo mundo está se mexendo. Lembra disso? Não só o planeta, mas elas todas estão em movimento. Então, esse é Órion. Órion está entre as 88 constelações mais conhecidas, mais famosas. No céu, no mapa estelar, ela está entre o Cão Maior e a constelação de Touro. Isso tudo aqui é Órion, tá? Você vê que algumas estrelas eu nem coloquei os nomes, porque não vão entrar no nosso estudo agora, mas as demais, as que estão com nomes, são os nossos estudos de hoje ou de aulas futuras. Já falei sobre Betelgeuse, é o próximo assunto, tá? Vamos entrar aqui nele na sequência, o sistema de Betelgeuse, e vamos terminar lá no final com Meissa e Bellatrix, que são os outros 2 sistemas que estudaremos hoje rapidamente. Mas agora, eu trouxe para vocês que são importantes Saiph e Rigel. Rigel é uma estrela muito importante, a gente vai falar a beça sobre ela, a gente vai falar muito de Rigel e dos dragões, dos répteis e várias outras coisas. Mas, nesse momento, a grande novidade para vocês é que essas 3 crianças aqui, como é que eu posso explicar isso para vocês? Ó? A única que está sozinha é a central, a Unilan. A Unilan, ela é somente ela, tem uma, tá bom? Mintaka, que é essa aqui, ela, na verdade, o que você vê são 5 estrelas. É um grupo de 2 e um grupo de 3. É um sistema binário e um sistema trino ou ternário. Essas três e essas 2, elas se juntam e você, de longe, só vê a luz de uma. Da mesma maneira, aquela outra ali embaixo, ó,
A Unitac, ela é um sistema trino ou ternário, e que está lá longe, você só vê uma. Entende? Na aproximação, você só enxerga uma. Isso acontece com várias estrelas de várias constelações. Nesse caso aqui do nosso estudo, são essas 3. Então, o nosso cinturão, ó, na verdade, ela tem 9 estrelas, mas a gente só vê essas 3 e a referência são essas 3. Eu coloquei aqui embaixo o endereço de um vídeo, caso vocês queiram consultar. É um vídeo bem legal que aborda esses temas, tá bom? É um vídeo rápido, de 11 minutos e alguns segundos. Vamos a Betelgeuse, tá? Escreve Betelgeuse assim mesmo, tá? Mas é Betelgeuse, tá? Vamos a Betelgeuse. Antes de falar sobre ela em detalhes da parte escrita, dá uma observada aqui nessa relação de tamanho, ó. Você consegue ver um pontinho pequenininho aqui embaixo? Quase não vai dar para ver. Esse pontinho é Júpiter. Está escrito aqui em inglês, ó, que Júpiter é invisível nessa escala. Pequenininho é Júpiter, não dá para ver. O outro, que dá até para ver, mas também pequenininho, é o Sol, que representa um pixel. Tá? Aí, lá no finalzinho, você vê Arcturus. Essa você consegue visualizar, mas é pequena. Do lado, a primeira azulzinha aqui, ó, Rigel, ela é 70 vezes o nosso Sol. A outra, pequenininha, S Dourados, é a mais brilhante da nuvem de Magalhães, ou da galáxia de Magalhães, 109 vezes o nosso Sol. Essa maiorzinha aqui, ó, que não tem nada escrito dentro, já é Antares A, 550 vezes o nosso Sol, e Betelgeuse, ou Betel, 764 vezes o nosso Sol. Grande, né? Pois observe os próximos slides. Ainda na figura, tá? Esquece a partita por enquanto. Olha a figura. Observando a figura lá de baixo, ó. Lá daquele pontinho azul, tô aqui, ó. Vai crescendo da esquerda desse pontinho onde está o cursor parado, da esquerda para a direita. R13, depois Rigel, aquela mesma Rigel que eu mostrei, e Pistol Star, pequenininhas, né? Olha a Betelgeuse, que naquele outro era enorme. Olha para perto dessas outras aqui, como ela é pequenininha. E ali você vê aquele tijolinho cinza dentro. Esse tijolinho cinza está aqui, ó. Ali, ó. Ele representa 10 unidades astronômicas, tá? AU, porque é Astronomic Unit, tá? Em inglês. Então, esse cabe totalmente em Betelgeuse, o que mostra que Betelgeuse tem menos de 150 milhões de quilômetros de diâmetro. Do lado, o cão maior, a Canis Majoris, já é maior, nem cabe, o tijolinho cabe todo, caberia mais. E do lado, Stephenson, já cabem 2 tijolinhos, então são 300 milhões de quilômetros de raio. E essa criança enorme aqui, ó, mais de 900 milhões de quilômetros de diâmetro, falei raio, perdão, é diâmetro, tá? É a Quasistor. Então, para vocês verem o tamanho dessas crianças, que eu chamei de crianças, são as estrelas de onde a gente vem. Essa estrela gigante, a Betel, na periferia de Órion, ela está localizada a 700 anos-luz da Terra. 1 milhão de vezes o tamanho do Sol de Montmartre, é o nosso Sol. Com 72 planetas e 27 civilizações, onde atuam as ordens Kumara, Amarilis, Lanandek e Melquisedeque. Que essas ordens, que a gente fala tanto, que essas ordens, que esses conselhos, não são uma exclusividade nossa, né? Eles estão atuando em diversos lugares. Todas as ordens ligadas ao comando temporal, tendo em Shontor, já um comandante novo, ó, um dos comandantes que coordena os projetos em Marte, em Vênus, aqui na Terra, além de Betel. Beleza? Então você veja que Marte, Vênus e Terra estão próximos, coligados a projetos. E aí você pode pensar, mas Marte e Vênus, pelo que eu sei, não tem nada lá, né? Não é assim. Não se iluda, tá? Lá no último, número 4, muitos seres
que fechar a etapa do projeto Metron, que nós já falamos sobre ele, mas ainda vamos nos aprofundar no projeto Metron. Fechar a etapa do projeto Metron em Orion, onde está Betelgeuse, entraram em projetos em corpos humanos ou humanoides na Terra. É sobre isso que ele está falando, sobre esses seres que vieram para cá e que eu desconfio que muitos podem ser os que estão me ouvindo agora. Falando em seres e projetos, vamos a eles, ó. Observem aqui, eu vou tirar o cursor para não fazer a passagem antes da hora, né? Tais seres, que a pergunta que está ali ao lado na forma de uma interrogação, é aquilo que eu já falei antes para vocês. Quem serão esses seres? Eles estão inseridos em série de projetos com outras raças além da humana. Lembrando que você está humano. Você pode não ser humano. O que gera um entrelaçamento quântico das memórias interestelares desses seres. Observe a figura ao lado. Isso é um entrelace quântico. E o título é Um Reencontro entre esses seres. Veja você que esses seres, desses projetos, entre esses seres que são fractais de Eberim, os seres que estão entre os 144 mil puros entre os puros, com os quais eu estou falando agora, observe que quando você encontra esses seres, quando um de vocês encontra o outro, como há esse enlace, como há esse entrelace quântico, porque as memórias celulares de vocês, memória celular é essa que está aqui, ó. Mas as memórias celulares elas vão além e você tem acesso às suas memórias interestelares. É o que nós fazemos quando canalizamos um ser, quando incorporamos um ser, quando permitimos o acoplamento de um ser qualquer. Isso é um entrelaçamento quântico que se dá entre as suas memórias e as deles. Então, esses seres, você vê que na imagem tem um ser de cor diferente um do outro. Tem um ser vibrando uma energia que às vezes pode parecer diferente, mas o enlace mostra é que o objetivo é o mesmo, o foco é o mesmo. São, de repente, seres similares ou bem diferentes, enquadrados no mesmo projeto. É isso que vocês fazem do planeta hoje. E o que vem depois, ó, número 6. Nossa sensação de solidão, eu digo nossa ali, porque eu estou dividido com vocês e vocês vão avaliar se isso acontece. Se não acontece com vocês, ok, está tudo bem também. Mas essa nossa sensação de solidão, de abandono e de saudade. Lembra do primeiro slide, que eu fiz aquele slide bem moroso, que eu coloquei uma imagem de um serzinho olhando para cima, olhando para as estrelas e perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Você às vezes não se sente assim? Mesmo numa multidão, mesmo atrás de uma micareta, dentro de um Maracanã lotado, dentro de uma repartição onde você trabalha cheio de gente, você está sozinho. A solidão ela não é uma questão de isolamento, ela é uma questão de sensação interna, em que você pode estar cercado de pessoas e não se identifica com nenhuma. Abandono é porque você percebe que você era para estar numa outra etapa. De repente, é um abandono de você para você mesmo, mas dá a sensação, inclusive, que os seus mentores e os seus outros coligados o abandonaram, mas não. Eles estão tentando puxar você para você sair dessa matriz de controle. E a saudade? Não dá uma saudade, às vezes, de algo que eu não sei nem o que é? De uma nave, de um projeto, de um planeta, de um sistema, de uma galáxia, de um local. Ok, a gente tem muitos desses seres à nossa volta trabalhando conosco, dá saudade deles também, é normal. Mas às vezes dá mais saudade deles lá. Eu e você, eu e vocês, você e essa pessoa, esse ser, esse coligado, lá. Porque isso tem mais ou menos 8 bilhões de anos. O tempo é longuíssimo, por isso a saudade. Então você está nesses projetos há muito tempo, em normalmente muitos mundos de exílio. Daí a incrível identificação quando esses seres envolvidos se encontram. Esse é o entrelace quântico. Então observa ali no finalzinho do número 7, ó. Solidão, abandono e saudade. Equivale à distância do que eu realmente sou. Agora tira o que está em branco, ó.
distância do eu sou. Entende? Você é um fractal na base da pirâmide. A próxima etapa para onde você vai é alcançar o eu sou. O eu sou, em profundidade, significa isso. O que eu realmente sou. Você ascendendo com esses conhecimentos, com essas buscas, você vai ascender ao seu eu sou. Você vai ascender ao que você realmente é. Eu realmente sou. Eu sou. E aí uma novidade lá no final, ó. Alguns desses seres como entrantes. O que será entrante? Eu já falei de passagem sobre isso, ainda não expliquei, mas eu vou explicar. O último de hoje, sistemas de Bellatrix ou Bellatrix e Meissa. Bellatrix foi onde se fundou o Império de Orion, maravilhoso, e onde a gente vai estudar muita coisa também, tá? E onde são resolvidas questões administrativas de toda a constelação ou braço de Orion. A gente estudou esse assunto na aula passada, o braço de Orion, e hoje, né? Constelação de Orion. Foi também onde se formatou a Federação Unida de Planetas. Lembra que eu falei sobre isso no primeiro slide? A FUP, Federação Unida de Planetas. Várias federações se juntam, formam a FUP, se juntam, formam a Aliança Galáctica, que vai dar origem à Federação Laniakeia ou Intergaláctica, está lá embaixo, em azul, e lá em cima, a Supraconfederação. Essa FUP, chefiada pelo principal comandante local, perdão, não é a FUP. O sistema de Bellatrix é chefiado pelo Gadman, e foi ele um daqueles que formatou essa federação. Tá? Alcione, número 3, é a sede dessa federação, já falei sobre isso, cuja órbita foi deslocada por Lanonandex para se estabelecer no limite da zona neutra. Aí vai parecer assim, ih, meu Deus, o que é isso? Você não está terminando e você vai deixar isso do ar? Vou. Você sabe que eu sempre deixo. Lanonandex é o primeiro slide da próxima aula, prometo. O primeiro slide é Lano. E a gente vai falar mais da zona neutra. Por isso está lá embaixo um asterisco, ó, que faz referência a esses dois. Está aqui, ó. Viu lá embaixo? Ó? Lano e zona neutra. Sobre ambos estudaremos na próxima aula. Tá? Meissa é outro sistema importante onde foram projetados e colocados em prática os primeiros planos relativos à união entre as federações locais ou sistêmicas e a Aliança Galáctica, dando na Federação Intergaláctica ou Laniakea. Então, Meissa, eu falei bem pouquinho sobre ela, mas olha como ela é importante. Foi nela que se deram os primeiros planos para unir essas federações e gerar a Laniakea, que é tão importante. E olha para essa imagem. O nosso planeta. E eu trouxe setas vindo de Mintaka, Aunilan, Aunitac, as Três Marias. Meissa, Bellatrix e Betelgeuse, os sistemas que a gente estudou hoje. Rigel, Antares e Cão Maior, as outras estrelas ou constelações que eu falei para vocês hoje. E aí essas setinhas apontam para determinados locais do planeta, porque de lá vieram seres que aqui se encontram hoje. Ok? E para a gente fechar, eu espero que vocês me respondam o seguinte. Será que agora, com essa ideia, você consegue captar o significado real da transição? Olha que o nosso planeta em 4D, está aqui, 4D, tá? É o que você está hoje. Olha aqui o nosso planeta em 5D. Essa é a transição. Você está transitando desse nível para esse nível. Independente de qual é mais bonito, você observa a sutileza, a suavidade, a sublimidade da 5D, que é para onde você vai. Que, aliás, na verdade, é para onde o planeta vai. Você vai se você se candidatar a isso. Será que hoje, falando tanto sobre Aberin, sobre dois comandantes, Gadman e Shontor, tem o Ashirion também, estava na minha cabeça, falando mais sobre Fractal, mais sobre Orion, tão mais sobre os projetos e um pouco mais sobre a matriz de controle? Será que você conseguiu entender o seu plano aqui? Fiquem conosco nas nossas próximas aulas. Apontem as suas dúvidas, escrevam nos comentários. Queridos guias, amados mestres,
nós agradecemos as vossas presenças e pedimos que possamos todos colocar em prática parte daquilo que foi ensinado aqui. Kanchanfan, Kanchanfan, Kanchanfan. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Onkara. Assim é, assim está feito. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por terem ficado conosco em mais essa aula e que nós possamos estar juntos em breve, quem sabe na próxima quarta, quem sabe com alguma outra aula extra que venha pintar a partir dos comentários de vocês. Beijo, fiquem em paz.